Fala galerinha, professor Fábio Henrique na área e hoje vamos aprender a acentuar as palavras paroxítonas, palavras em que a sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba. Exemplo, palavra mesa, amável, açúcar. Se a gente observar, todas essas três palavras, a sílaba tônica sempre vai ser a penúltima. Lembrando que sílaba tônica é aquela em que eu falo e sai na minha pronúncia com maior intensidade. Mesa, amável, açúcar. Então, as três sílabas tônicas das três palavras recaem sobre a penúltima sílaba. Isso caracteriza que a palavra é paroxítona. Agora, a gente pode observar que amável e açúcar são acentuadas e mesa não. Por quê? Aí vai entrar a questão da acentuação gráfica, que é o que vamos estudar agora. Eu vou tentar facilitar e mostrar de forma prática para vocês. Embora as paroxítonas são as palavras que mais têm regras dentro da língua portuguesa no sentido de acentuação. Primeira regrinha é a regra das consoantes. Vai dizer que são acentuadas as paroxítonas terminadas com as consoantes R, X, N ou L. Exemplo, palavra repórter, repórter, ônix, hífen, um L, amável, todas essas palavras, a sílaba tônica recai sobre a penúltima sílaba e terminam em R, em X, em N e em L, por isso recebem acento gráfico. Então, pessoal, se vocês observarem, de todas as consoantes, apenas as palavras em que terminam em R, X, N e L, 4 consoantes, são acentuadas. As demais, se terminar em consoante indiferente, não recebe acento gráfico. Uma das formas de lembrar essa regra é só lembrar da palavra rouxinol, pois essa palavra carrega as consoantes da regra das paroxítonas R, X, N e L. Esquece, nesse caso, as vogais e lembra das consoantes. Então, R, X, N e L, todas as palavras paroxítonas que terminar com uma dessas consoantes recebe acento gráfico. Então, quando surgir a dúvida, é só lembrar da palavra rouxinol e comparar com a palavra. Se a palavra terminar em consoante e for R, X, N ou L, ela deve ser acentuada. Do contrário, não recebe acento. Também temos a regra das palavras que terminam com as vogais I e U. Exemplo, palavra júri, táxi, vírus, bônus. Aí lembrar que seguido ou não de S, né? Então, júri, paroxítona terminou em I, recebe acento. Táxi, paroxítona terminou em I, recebe acento. Vírus, paroxítona terminou em U, seguido de S, recebe acento. Bônus, paroxítona terminou em U, seguido de S, recebe acento gráfico. Aí é só lembrar daquele macete das consoantes. E aí trazendo para as vogais. A, E, I, O, U. Esse macete também foi aplicado lá nas regras das oxítonas. Então, dentro das paroxítonas, só são acentuadas as terminadas em I e U. I e U. Isso quer dizer que, se terminar em A ou E ou O, não recebe acento, que é o caso da palavra casa e carro. Sílaba tônica penúltima, mas termina em A e O e não entra na regra das paroxítonas, por isso não recebe acento gráfico.
Próxima regra é a regra dos ditongos. São acentuadas as palavras paroxítonas que terminam em ditongo. Exemplo: história, memória, família, foi paroxítona, terminou em ditongo. Ditongo, lembrando, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, e aí ditongo crescente ou decrescente. E foi paroxítona, recebe acento. Ah, professor, mas a regra lá do I e U. Mas nesse caso você esquece a regra do I e U e lembra dos ditongos, certo? Porque de fato uma palavra paroxítona, como a palavra casa, termina em A, não recebe acento gráfico. Mas aqui não terminou necessariamente em A, porque aí tem um ditongo. Aí eu considero o I e U, certo? Então, família, história, memória, terminou em ditongo, acento gráfico. Aí é só fazer a divisão das sílabas, né? História, memória, família. Alguns gramáticos consideram essas palavras proparoxítonas, como por exemplo, se eu pegasse a palavra história, ela poderia ser dividida assim. Mas a regra geral considera que a palavra é paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? Então, essa regra aqui é uma exceção. No geral, leve em consideração sempre essa regra do ditongo crescente. Outra regra das paroxítonas são as palavras terminadas em PS. Por exemplo, bíceps, bíceps, tríceps, ou seja, terminou em PS, são acentuadas. Tranquilo? Aí é a regra do PS. São poucas, ou seja, essas palavras se referem a partes de músculo, né? Bíceps, tríceps, quadríceps e assim por diante. Outra regra são as palavras que terminam em e uns. Exemplo: álbum, álbuns. Terminou em e uns, recebe acento gráfico. E também as palavras que terminam em on, melhor dizendo, ou ativo. Exemplo: palavra próton, próton, ímã, órfã. Então, se a gente observar, palavras paroxítonas terminadas em on, a, tio, seguido ou não de s, são acentuadas. Então, pessoal, a principal regra das paroxítonas são as palavras terminadas em R, X, N, L nas consoantes e I e U nas vogais. Decorem isso. Então, o que é que eu trago aqui de mais importante? Se eu encontrar qualquer outra palavra que termine com a consoante diferente de R, X, N, L, eu não acentuo. Se eu encontrar qualquer outra palavra que não termine com a vogal I e U, como por exemplo casa, carro, eu também não acentuo. E lembrando das palavras que terminam em ditongo, né? História, memória e assim por diante. Então, as paroxítonas são palavras em que as regras são diversas, mas é só lembrar desses macetinhos. Aí lembrando da palavra rouxinol, que eu formo com RXNL, e aí facilita bastante a minha identificação se a palavra é acentuada ou não. E demais, é só dar uma revisada nas regras de acentuação e praticar um pouco para poder internalizar o conteúdo. Então, pessoal, por aqui eu finalizo o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.